Oi, bom dia. Seja bem-vindo novamente aí ao nosso canal O Segredo é Sabedoria, né? E como sempre, nós temos aqui convidados especiais, né? E hoje o convidado é super, hiper, mega especial. E esse convidado de hoje é você, tá? E hoje eu quero bater um papo com você sobre a sabedoria de Deus, sobre Deus. Então, vamos lá, hein? Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo. Certo, então estamos aqui de volta e vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje no nosso podcast e poder compartilhar com você um pouquinho, né, sobre a sabedoria, né, que vem de Deus e como ela nos faz bem, né, e por que nós precisamos da sabedoria de Deus. E vamos conversar mais um pouquinho, algumas coisas. E espero que você aí me faça perguntas, né? E eu possa estar respondendo essas perguntas do lado de cá, tá bom? É, vamos ter outros episódios, outros momentos. Então, cada vez que você assistir, você pode estar fazendo perguntas aí. E de alguma maneira a gente vai estar respondendo aqui para você, né? E hoje a gente tem alguns pontos aqui importantes para conversar, tá? Né? Então, que o segredo é a sabedoria, né? E por que que o segredo é a sabedoria? Deus conversou comigo, né? Deus me falou. Eu estava dirigindo, Deus falou assim no meu ouvido, nítido e claramente, né? O segredo é a sabedoria. E, e eu respondi, sim, Senhor, Pai. E depois eu perguntei para ele, o que o Senhor quer que eu faça, né? Como que o Senhor quer que eu faça isso? E ele foi me mostrando. E por que que o segredo, né? A palavra segredo aí, né? É a sabedoria. A gente vai ver também muita, muitos momentos que Deus fala de fato que a sabedoria é o segredo. Mas por que que Deus usou a palavra segredo, né? Porque realmente hoje está na moda, né? Falar o segredo, né? Porque remete ao livro, né? O Segredo, que lá explica sobre a lei da atração, né? Que é baseada na física quântica, né? Então, o que que Deus quis dizer para mim ali, né? Que o segredo de fato não é a vibração, a atração, né? Isso é comprovado pela física, né? E de fato existe. É uma maneira que Deus criou o universo, né? Criou todos nós sobre do ponto de vista físico, questão de vibrações, né? Dos átomos, dos elétrons e tudo mais, tudo é energia. Mas antes de existir essa questão do segredo ser a vibração, ser, né, a energia, é de fato a sabedoria, né? Porque como que a gente vai ter o entendimento de toda essa questão, né, se não tiver sabedoria? Então, por isso que o segredo, de fato, antes de dominar a questão de lei da atração, física quântica, você precisa de sabedoria, né? Então, antes de tudo isso, é a sabedoria. E da onde vem a sabedoria, né? Vem de Deus. Então, por isso que o segredo, de fato, não é a física quântica, não é a lei da atração, não é a vibração, não é a energia, né? É a sabedoria que vem de Deus. Porque quando a gente tem a sabedoria de Deus, tudo isso aí depois flui no automático, né? Apesar de a lei da atração, né, a física quântica, ela funcionar independente da gente estar ciente ou não dela, ou consciente ou não. Mas quando a gente pede a sabedoria de Deus, a gente recebe a sabedoria de Deus, a gente e toda essa parte, né, flui automaticamente, sem a gente precisar ficar concentrado, focado nessa questão. Então, por isso que o segredo é a sabedoria e por isso que nós temos essa missão aqui de estar levando como pedir sabedoria para Deus, né? E a gente vai ver por que é tão importante, né? Essa questão de pedir sabedoria. E vamos ver outras questões hoje aqui também que eu acredito que talvez você já tenha pensado em algum momento, ou se não pensou, você vai refletir agora. Você vai falar, nossa, acho que faz sentido, né? E, nossa, não fazia sentido, ou eu achava que fazia sentido e agora ficou
fazendo mais sentido, né? Então vamos lá. E por que pedir por sabedoria, né? Como eu disse, Deus falou, o segredo é a sabedoria. E tem, olha, eu já separei algumas passagens, né, que Deus fala sobre sabedoria. Com certeza tem muito mais, né? Mas aqui para hoje eu trouxe só duas passagens, né, que Deus fala sobre a importância da sabedoria, né? A sabedoria que vem dele, né? Porque somente a sabedoria só vem de Deus, né? Todo o restante é conhecimento. Ah, eu tenho domínio, sou, né, graduado, pós-graduado, doutorado, tudo isso é conhecimento, não tem nada a ver com sabedoria, né? Muitas pessoas têm diversas formações, elas têm um conhecimento muito grande e sabedoria zero, né? O que é sabedoria zero? Ela não consegue nem orientar alguém sem estar utilizando o conhecimento dela, né? E ela muitas vezes também não sabe nem aplicar todo aquele conhecimento que ela adquiriu de uma maneira sábia, né? Porque quando a gente recebe a orientação de Deus, nós estamos sendo guiados por Ele e o conhecimento é secundário, né? Ou quando é para nós realmente aplicarmos o conhecimento, utilizando a sabedoria de Deus, é onde realmente a mágica acontece, né? Quando você só usa o conhecimento, acontece também, né? Mas quando vem com a sabedoria junto, é, né, coisa mágica. E a gente vê também muitas pessoas, né, que não têm formação, não tem muito conhecimento, mas são pessoas sábias, né? Por quê? Porque ela tem uma conversa, um diálogo com Deus e Deus dá a sabedoria. Aí você ouve uma orientação de uma pessoa que toca tão profundamente você que você fica assim, nossa, essa pessoa tem muita sabedoria. Aí você tenta perguntar para a pessoa qual que é a formação dela, qual que é a orientação dela, e às vezes é uma pessoa que, né, não teve muito estudo, é uma pessoa que inclusive muitas vezes nem frequenta igreja, né, e aí você vê que realmente ela é um canal direto de Deus, né? E como a gente vê, né, a história, por exemplo, do rei Salomão, que é o mais emblemático com relação à sabedoria, né? Não teve formação, não tinha, né, formação para ser rei, né? Então ele pediu para ter a sabedoria e Deus foi dando, né? Então a gente sabe que quando a gente pede sabedoria a Deus, é tudo mais fácil, né? Não é que vai ficar fácil, mas vai ficar mais fácil. Então por que pedir, né? Vamos lá, o que Deus diz pra gente? Olha lá. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria, a pessoa que adquire entendimento, sua riqueza excede a prata. Ganhá-la, né, a sabedoria, é melhor que ouro. Ela, né, a sabedoria, é mais preciosa que pérolas. Nada que você queira pode comparar-se a ela, né, a sabedoria. Isso aqui é uma das passagens que Deus fala da sabedoria. Então, aqui a gente vê, já começa a ver, né, quão importante é a sabedoria, né? Deus já diz, né, ela excede a riqueza, né, da prata. E é melhor do que ganhar ouro, né? Porque o ouro a gente sabe vai ficar aqui, né? E a sabedoria ela alimenta a alma, né? O ouro pode alimentar a nossa vida física, né? Mas a sabedoria ela pode te trazer o ouro e ela vai te alimentar a alma também, né? Então, por isso que a sabedoria ela é a mais importante. E, né, como eu disse, tem muitas passagens que Deus diz sobre a sabedoria. E aqui mais uma, né? Quem ama a sabedoria alegra seu pai, né? O pai, Deus. Então, se você quer agradar o pai, né? Uma das maneiras, né? Obviamente que não é a única, é buscar por sabedoria. E como que eu busco sabedoria? Pedindo para ele, né? E como que eu peço, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho como pedir por sabedoria a Deus, né? O que eu falo para quem já conversei a respeito, né? A gente tem a imersão. O pedido de sabedoria, ela tem que ser feito um pedido de sabedoria para, né? Para alguma coisa e não simplesmente Pai, dai-me sabedoria, né? Deus, dai-me sabedoria, me dá sabedoria. Não é assim que funciona, né? E não vai funcionar dessa maneira, porque Deus vai ficar esperando você falar assim, ok, você quer sabedoria para, né? Deus
Deus, obviamente, ele sabe o que você está pensando, né? Inclusive, antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Mas ele está esperando você pedir, né? Então, por exemplo, né, o rei Salomão pediu sabedoria para governar o povo, né? Então, tem que ser colocado o para, né? Senão, só pedir por sabedoria de uma maneira, pai, dá-me sabedoria, né? Não vai, Deus vai ficar esperando você pedir a sabedoria para quê, né? Então, é isso que é o pedir por sabedoria. Vamos lá, né? E aqui, né? Para quem que eu peço sabedoria, né? Pedir sabedoria para quem? Já entreguei toda a ficha aí, né? Já entreguei tudo. Se você percebeu, eu já falei para quem que a gente tem que pedir sabedoria, né? Para Deus, né? Mas é óbvio que é para Deus, né? Estou dizendo desde o início, é que algumas pessoas, né, acabam confundindo falar Jesus e Deus, né? Muitas vezes fala, você está falando de Deus, está falando de Jesus. Não, aqui é Deus o Pai, né? Aí a gente vai ver, inclusive, que o próprio Jesus falou que é para o Pai que tem que pedir sabedoria, né? E não para ele. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, pedir sabedoria para quem, né? Porque quando a gente fala Deus, como eu disse, muitas pessoas confundem, né? Chama Jesus de Deus, né? E Jesus muitas vezes, várias vezes, ele deixou claro que ele não é Deus, né? Ele foi enviado, ele fala, eu fui enviado pelo Pai, né? Eu fui enviado por Deus, eu fui enviado, maior é aquele que me enviou, né? Então Jesus humildemente nunca se colocou como Deus, né? E nunca disse que era com ele, né? A sabedoria, e tudo mais. Então a gente vai ver aqui para quem que de fato tem que pedir. Como eu já adiantei, né? É para Deus. Mas vamos lá, né? Aqui Jesus, né? Através de João falando, né? Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o traga, né? Todos serão ensinados pelo Pai. Todos serão ensinados pelo Pai, né? Jesus não falou assim, você vai ser ensinado por mim, né? Inclusive Jesus veio aqui para nos reconciliar com Deus e para nos falar sobre o Pai, né? Ele nunca veio para falar sobre ele, né? Olha, vocês vão aprender de mim. O que ele quis dizer quando disse me sigam copiem o que eu faço, né? Ou seja, ele falou assim, ouçam do Pai e aprendam dele, né? Isso é o seguir ele. Seguir ele não é ouvir de Jesus, é ouvir o Pai, é copiar o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Ele ouvia do Pai, ele aprendia do Pai. Então, copiar Jesus seguir Jesus fazer igual ele, né? E no sentido de, o que ele fazia? Sempre ele fazia glorificando o Pai, né? E não se autoglorificando, certo? Então, Jesus disse aqui, todos serão ensinados pelo Pai. Quem ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Então, Jesus já disse, né? Da onde vem a sabedoria? Confirma aqui, né? Vem do Pai. E quem quer receber sabedoria tem que ouvir do Pai e aprender, né? O que Jesus quis dizer com aprender, né? É pôr em prática, né? Pedir sabedoria. Eu ouvi a resposta de Deus. Deus me falou, eu ouvi, né? Como Jesus diz, quem ouve e você não coloca em prática o que você ouviu, inclusive você até ter pedido para Deus, né? Pai, dá-me sabedoria para. Aí Deus te responde. Muitas vezes, né, não é só ouvindo, muitas vezes vem pela intuição, aquela no coração. Às vezes vem alguma mensagem que você recebe, às vezes alguém fala com você, né? E é aprender, né, que eu falei. O próximo passo é aprender. O que é o aprender? Colocar em prática. Pedir sabedoria, por exemplo, né, o rei Salomão, pedir sabedoria para governar. Aí tem aquela passagem, né, que sobre a criança, né, que o rei Salomão decide ali dividir a criança ao meio, né? Com certeza naquele momento Deus mandou uma sabedoria para ele, mandou uma intuição para ele, falou, diga de tal maneira, né? Se ele não tivesse falado aquilo, dado aquela decisão, vamos cortar a criança ao meio para dividir a criança, ele não estaria aprendendo, ou seja, ele não teria colocado em prática a sabedoria que ele recebeu de Deus, né? Então, isso é colocar em prática. Eu recebi a sabedoria, eu recebi a intuição,
recebi a resposta através de alguém, através de um texto, e aí eu tenho que usar aquilo ali, né? Porque senão está sendo em vão o aprender, né? E quanto mais você pede, mais Deus se agrada, mais sabedoria você recebe e mais você aplica, né? Então, aqui, primeira oportunidade da gente ver de quem a gente de fato pede sabedoria, né? Deus o Pai. Como Jesus fala, todos serão ensinados pelo Pai, né? E aqui Daniel, né? Aqui Antigo Testamento. Pois a sabedoria e o poder lhe pertencem de forma exclusiva, né? Então Daniel estava se referindo ao Pai, né? A Deus, que diz que o poder, né, e a sabedoria lhe pertencem de forma exclusiva, né? Como Jesus também já disse, tudo que ele fez e tudo que ele falou veio do Pai, né? Jesus fala isso explicitamente, ele falou, tudo o que saiu dele, da boca dele, veio do Pai, né? Todo o poder de Jesus veio do Pai, ele mesmo diz isso aí, né? Todos os milagres que ele realizou foi Deus realizando através dele, né? O poder, como está aqui em Daniel, é exclusivo de Deus, né? Então Deus usou Jesus como caminho, né? Como canal para poder realizar os milagres, né? E falar tudo o que ele falou a respeito do Pai, né? Tem uma passagem que Jesus fala assim, eu estava falando do Pai e não me entenderam, né? Então, estavam achando que estava falando dele próprio, né? Ele estava falando do Pai, ele estava falando do Pai. Então, por quê, né? Como está aqui em Daniel, o poder e a sabedoria pertencem exclusivamente ao Pai, né? Jesus foi canal perfeito do Pai para transmitir sabedoria, né? A palavra, nos mostrar sobre Deus e realizar os milagres que ele realizou, né? Então, para mostrar realmente o poder de Deus, mostrar que para Deus, como disse também Jesus falou, para o homem pode ser impossível, né? Mas para Deus, né? Ele não falou para ele, né? Ele falou assim, olha, para o homem é impossível, mas para mim nada é impossível, né? Ele falou, para Deus nada é impossível. Nós vemos todo momento que Jesus se refere ao Pai, né? Mas hoje foi transferido tudo isso para ele próprio, né? E ele deixou claro que não era para ele, era para o Pai. Mas vamos lá. Espero que você esteja gostando e esteja esclarecendo algumas coisas aqui para você, né? E agora é realmente colocar em prática, né? Que eu acredito assim, você precisa praticar, né? Muitas vezes é colocado de uma maneira muito complexa, muito complicada. Então eu peço para Deus que seja mostrado de uma maneira que seja simples, seja fácil e não tenha nada de rituais, né? Aquela coisa complicada. Tem que ser uma coisa bem suave, bem leve e bem fácil, porque de fato é. A gente vê quando Jesus conversava com Deus, era fácil. O que ele conversava com as pessoas era fácil, né? E é dessa maneira que é para ser, né? O copiar Jesus, seguir ele, é fazer o que ele fazia, ou seja, tudo de uma maneira simples, né? E hoje foi deixado de uma maneira muito complicada, muito, como ele disse, né? Foram muitas regras criadas pelos homens, né? São regras criadas pelos homens. Jesus fala isso também. Então, isso porque naquela época já tinha muitas regras criadas pelo homem, como se fossem doutrinas, né? Como Jesus falou também, como se fossem doutrinas, ou seja, como se fossem regras de Deus, né? E hoje aumentaram, né, a quantidade de regras criadas pelo homem, se dizendo como se fossem leis de Deus, né? E Jesus já alertou isso. Então tem que ser fácil, tá? E aí a gente tem praticado, né? Como eu disse no último podcast com a Jaque, né? Já que foi a convidada. É tão simples quanto: oi, pai. Bom dia, pai, né? Pai, dai-me sabedoria para que eu possa dar todos os passos corretos no dia de hoje, né? Simples, né? E a gente vai ver como conversar com Deus aqui nos próximos
pontos aqui, tá bom? E aqui a gente continua ainda confirmando, né, com relação à sabedoria, né? Para quem pedir por sabedoria, né? A gente já viu que Jesus já deu a resposta ali, né? Daniel também, né? Todo o poder e toda a sabedoria de forma exclusiva do Pai. Aqui a gente volta para o Novo Testamento, né? Tudo procede de Deus, né? Até então aqui no Novo Testamento são os discípulos, né? Pessoas próximas a Jesus confirmando, né? Jesus já confirmou, obviamente, que é o que mais vale, né? Mas a gente vê que outros, né, discípulos aí confirmando o que Jesus falou. Ele não disse tudo procede de Jesus, né? Tudo procede de Deus. Que por meio do Filho, né, nos reconciliou consigo e nos outorgou a obra da reconciliação, né? Então a missão de Jesus foi nos reconciliar com o Pai, né? Permitir que a gente pudesse conversar com Ele, mas tudo procede de Deus, né? Tudo. Como disse, Jesus procedeu de Deus, nós procederemos de Deus. A sabedoria que Jesus passou procedeu de Deus, o poder de Jesus aqui procedeu de Deus. Então tudo procede de Deus. Então toda a sabedoria nós temos que buscar de Deus, como Jesus também nos orientou. Ouça o Pai e aprenda dele, tá? Então, o que é ouvir do Pai e aprender dele? É conversar com o Pai. Ah, mas eu tenho que conversar com Jesus. Jesus falou, converse com o Pai. É com ele que você tem que conversar. É dele que você vai aprender. Todos aprenderão do Pai, né? Não é para perguntar para Jesus, é perguntar para o Pai. Eu sei que parece chocante isso, né? Mas tá aqui, é claro, nítido. Jesus falou várias vezes, né? Tudo é o Pai. Ouçam do Pai e aprendam dele. Todos aprenderão do Pai. E aí foi meio que distorcido essa parte, né? E a gente acaba conversando com Jesus. Jesus é filho de Deus como nós somos. Ele teve uma missão a mais especial, mais importante de todas, né? Mas ele deixou claro, né, que tudo, ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, porque ele nos reconciliou através do sacrifício dele, né? Então qual que é o sentimento que eu tenho que ter com Jesus, né? De gratidão, né? Gratidão eterna, porque ele é um irmão, de fato, nosso, porque todos nós temos o Pai, que é Deus. Então ele é nosso irmão. E ele disse, né? Quem obedece ao Pai pode me chamar de irmão, irmã e de mãe. Então Jesus falou, né? Ele não falou assim, olha, eu sou Deus. Ele falou, quem obedece ao Pai pode me chamar de irmão. Então Jesus veio para cumprir essa missão de nos reconciliar com o Pai, certo? Então é isso, vamos ver aqui. Aqui depois a gente vai conversar um pouquinho bem, uma passagem bem importante, né? Então aqui acho que já ficou claro com relação para você, que é meu convidado, a minha convidada especial de hoje, para quem pedir por sabedoria, né? Nós temos que pedir por sabedoria para o Pai, né? E a gente viu a importância de pedir por sabedoria, né? Vale mais que prata, mais que ouro, alegra o Pai. Então, pedir por sabedoria a Deus é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer. Ah, mas é só isso que é muito importante? Não, nós temos que praticar a justiça, né? Deus já fala, praticar a bondade, né? Então, são pontos que a gente tem que... Mas praticar bondade e justiça já é suficiente? Não, tem que pedir sabedoria também. Porque muitas vezes as pessoas deixam de praticar a bondade e a justiça porque não pediram sabedoria, né? Então, por isso que Deus falou, o segredo é a sabedoria. Quando nós pedimos sabedoria para Deus, todo o restante flui de uma maneira automática, simples, né? E profunda. Você acaba ajudando quem realmente precisa ser ajudado. Você pratica a bondade. Você pratica a justiça, né? Como o caso lá, o exemplo do rei Salomão, né? Praticou a justiça lá para dividir as crianças. Obviamente que ele sabia que ele não ia fazer aquilo, mas ele ia obter a resposta que ele queria, né? Então você pratica a justiça de uma maneira justa. O que é a maneira justa? Não é a justiça do homem, né? A justiça de Deus, né? Da maneira que agrada a Deus. E aqui nós temos uma conversa importante, né? Eu já fiz um vídeo dedicado a essa passagem, mas eu acho que vale a pena conversar sobre ela novamente, né?
aqui Jesus foi visitar a samaritana, né? A samaritana. E muitas vezes a gente ouve essa passagem e foca numa parte, não vou dizer que não é a mais importante, né? Mas tem outras partes tão importantes quanto, né? E quando a gente ouve na missa, no culto, fala assim, Jesus falou que ele podia dar água viva, né? Aí todo o restante da conversa meio que some, fica nessa parte. Jesus disse que podia dar água viva para ela, né? E se atribui ainda, quando se faz essa leitura, que ele, Jesus, era a própria água viva, mas ele disse, eu posso dar a água viva, né? O que ele queria dizer? Ele ia dar Deus para ela, né? Ele ia ser o canal de Deus para ela. Ele nunca disse assim, olha, vou me doar para você, no sentido de água, e você vai ter água viva. Não, ele disse que ele poderia dar água para ela, né? Então a água viva é Deus. E o que mais, né? Olha lá. O que a samaritana, ela, vamos dizer, entre aspas, reclama para Jesus, né? Que Jesus pede um pouco, né, água para ela, e ela diz, fica surpreendida porque ele, de ser judeu, não poderia pedir água para ela porque é samaritana, né? E existia algumas questões lá que eles não se davam bem, né? Os samaritanos, né, que era uma região, com o povo os judeus. E aí ela diz, né, para Jesus que ela gostaria de ir para o templo, né, em Jerusalém, para poder conversar com o Pai, né? Conversar com o Pai. E só que ela era impedida, né? Ela não era bem vista lá em Jerusalém, onde estava o templo, pelos sacerdotes, né? Pelo próprio povo judeu, porque era considerada impura, pecadora e tal, porque ela, né, já tinha sido casada 5 vezes, estava morando com uma pessoa que não era casada, nesse sexto pessoa ela não era casada, né? Seguindo a tradição lá de casamento. E aí Jesus responde para ela, né? Diz assim: está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém, né? Então assim, Jesus diz para ela: você está preocupada em ir lá no templo para orar, né? Mas não precisa. Logo vai chegar o tempo. O que é o tempo? Que Jesus se referiu ao cumprimento da missão dele, né? Quando ele cumprisse a missão dele, que ele logo diz ali depois, ó, mas está chegando o tempo. E de fato é agora, né? De fato é agora porque ele já estava ali, né? Já tinha vindo, estava ali presente com ela. Então, a partir daquele momento ali, o cumprimento da missão dele, todos, né, não precisariam da montanha para orar, nem ir no templo. Então Jesus, ele deixa claro, né, que todos adorarão o Pai, né, em qualquer lugar. É isso que Jesus se refere aqui nessa conversa. E por que Jesus foi visitar ela, né? Porque ela era uma adoradora do Pai. Tá? Como que a gente descobre isso? Está aqui escrito. Eu sei que nunca foi comentado dessa maneira, mas está aqui escrito, né? Sempre focado na questão da água viva. Mas ela era uma adoradora do Pai, né? E aí Deus, Pai, mandou Jesus para visitar ela, né? Para mostrar um presente. Fala assim, olha, eu reconheço que você me adora. Por isso que eu estou mandando Jesus aí para ver você. E aí o que Jesus fala ali, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né? Adorarão o Pai. Ele não falou assim, ó, os verdadeiros adoradores me adorarão, né? Ele não pediu para ninguém adorar ele, né? Ele pediu para os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né? Então, se você quer agradar a Deus, né, você tem que adorar o Pai, né? Como Jesus disse. Então, assim, eu sigo Jesus. Você está adorando Jesus, está adorando o Pai, né? Então, se de fato você segue Jesus, né, você não deveria estar adorando a Ele, você deveria estar seguindo o que Ele falou, né, que é adorar o Pai, né? Mas e Jesus? Como eu falei, é gratidão, né? Gratidão porque Ele aceitou a missão que Deus deu para Ele. É uma missão super difícil, né?
Imagina a dor que ele não passou, não dá nem pra gente pensar na dor, por amor, né? Tanto dele por nós, quanto do pai. Falou assim, tá bom, eu quero que todos os meus filhos estejam reconciliados comigo, né? Então vou enviar meu filho amado para poder reconciliar, né? Vai ser o meu cordeiro perfeito. Mas Jesus diz, é para adorar o Pai. Então se você segue Jesus, adore ao Pai, não a Ele, né? Porque aí você vai estar sendo obediente a Jesus. Porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore, né? Então Deus quer pessoas que adorem Ele de verdade, né? Que é esse tipo de gente que Jesus falou, né? Que adora ao Pai de maneira espiritual e verdadeira. O que é maneira espiritual verdadeira? É como ela estava fazendo, a samaritana, né? Como que a samaritana estava fazendo? Ela estava adorando ao Pai. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus visitou ela, tá bom? Se ela não adorasse o Pai, com certeza Jesus não teria ido visitar ela, tá? E Jesus foi ali para dizer para ela, você não vai precisar mais ir ao templo. Deus está te ouvindo. Você adora Ele tanto que Ele está te ouvindo. Ele só não pode te responder, porque você não está reconciliada com Ele por todas as transgressões que, né, que os ancestrais, gerações anteriores cometeram com o pai. Mas Deus estava ouvindo ela, né? Ele só não respondia. Aí a partir do momento que houvesse aí a confirmação ou o cumprimento da missão dele, todos poderiam, né, ter a resposta direta do pai. Mas Deus estava ouvindo ela e Deus estava se agradando, né? E hoje muitas vezes é distorcido, né? Fala assim, olha, essa samaritana, pecadora, tal. Mas não é essa a questão, né? Aqui a questão é o amor dela por Deus, pelo Pai. Imagina, Deus vai mandar Jesus visitar alguém que não ama ele? É meio difícil, né? Então aqui ficou claro que ela adorava o Pai, amava o Pai, e Deus mandou Jesus lá para dizer, olha, você é um tipo de gente que adora o Pai do jeito que Ele quer, né? Do jeito que Ele deseja que as pessoas adorem, né? É esse tipo de gente que o Pai deseja que o adorem, ou seja, é ela, né? Ela, a samaritana, é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore, né? E sempre foi transmitido de uma maneira muito pesada sobre a samaritana, como ela se fosse pecadora, né? Mas é totalmente o oposto aqui. O foco não é questão de pecado, tá? A questão aqui é do amor dela por Deus. O amor dela por Deus é tão grande, tão perfeito, que Jesus disse, esse é o tipo de gente que o Pai deseja que eu adore. É ela, né? Que ela estava preocupada, inclusive, em ir ao templo. E mesmo não podendo ir ao templo, ela adorava o Pai da onde ela estava. E Jesus vem e confirma, fala assim, não se preocupa que em breve você realmente, de fato, não vai precisar do templo, né? Porque eu vou cumprir a missão e você vai poder estar realmente reconciliada com o Pai plenamente, né? Espero que você esteja gostando, tá? Espero que esteja ficando claro. Também espero que você não esteja assustado, né? Assustada com o que eu passei com relação a adorar a Deus, ao Pai, e não a Jesus, né? Mas é o que Ele mesmo diz, né? Todos tem que adorar o Pai, né? São essas pessoas que o Pai quer, né? As pessoas que adorem Ele, o Pai, né? E Jesus não falou assim, ó, é para vocês me adorarem, tá? Então pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupada com relação a você falar assim, nossa, agora eu vou adorar o Pai e não vou adorar Jesus, né? O adorar Jesus é ser grato, né? Agradeça pelo sacrifício que Ele fez, pelo amor dele, mas a adoração tem que ser para o Pai, tá? Toda a honra e toda a glória é para o Pai. Jesus disse isso inclusive na cruz, né? A glória é para o Pai, né? Aquele sacrifício dele era para a glória do Pai. E como que eu converso, né? Esse é
Um ponto muito importante, né, das nossas conversas, né? Tanto no podcast, quanto em alguns vídeos que eu fiz sozinho, né? Hoje eu não estou sozinho, porque hoje eu estou com você. Quanto na imersão, né, que a gente já realizou, é a questão da prática, né, de como eu converso. Esse é o objetivo principal, porque não adianta eu ficar falando, olha, Jesus disse para adorar, né, o Pai quer que nós adoremos Ele, olha, sabedoria é importante, se não pôr em prática, né? Se você assistiu meu vídeo anterior, né, que eu disse, oi Pai, bom dia Pai, e não pôs em prática, olha, assim, foi um vídeo muito legal com a Jaque, mas se de fato não colocou isso em prática, não valeu a pena ter feito o vídeo. Tá? Porque realmente a intenção dos vídeos não é fazer para poder, né, gerar views, gerar seguidores, é que você de fato possa praticar, ver como é simples, né, e não aquela coisa complexa de ritual, né, como Jesus diz, regras criadas pelo homem, onde você fica 1 hora, 2 horas e sai de algum lugar que você, né, e agora, como que eu uso isso, né? Como que eu aplico tudo isso? Porque é muito tempo e muitas vezes você até se distrai, parece que fica complicado, né? Você não consegue de fato fazer. Então espero que pelo menos o oi pai você esteja dando todos os dias, né? Que aí realmente aquele vídeo valeu a pena. E aí você diz um bom dia pai, também, né? É isso que vale. Então a ideia dos vídeos, né, da imersão é a prática de maneira simples, tá? Tem tentado mostrar como é simples. Conversar com Deus e pedir sabedoria para Ele. Esse é o que a gente tem que fazer todos os dias e várias vezes ao dia, né? E que, como a gente também viu no podcast anterior, no episódio anterior, Deus diz assim, cansaram de mim, né? Ele diz isso, Jacó evocava ele e depois Israel, né, que é Jacó também, ele está se referindo ao povo, se cansou de mim. Então por quê? Porque realmente fica cansativo numa coisa de ritual. Imagina, né? Você imagina assim, poxa, se eu vou no domingo, né, num lugar, né, num templo, num culto, numa missa, numa igreja, eu não consigo replicar tudo aquilo todos os dias da minha vida sozinho, né? 1 hora, 2 horas. Como que eu vou fazer aquilo tudo lá? Eu preciso de um padre, de um pastor para fazer aquilo. Aí eu não vou todo dia na igreja, né, para isso. E aí você acaba se afastando de Deus, né? Porque, como Deus diz, se cansou de mim. E muitas vezes também tem a falsa impressão, né, de que eu leio um versículo por dia, eu leio lá, eu recebo de grupo um versículo, uma passagem, uma palavra, e aí, né, a Jaque até mencionou isso também, né, tem o devocionário lá daquele livro famoso aí, do café da manhã, e acha que aquilo está se conectando com Deus, né? Pelo contrário, a maioria das vezes está se afastando de Deus, porque Deus está vendo que você está usando aquilo ali como uma ferramenta. Fala assim, eu estou lendo e estou me aproximando de Deus. Não, Deus não quer isso. Deus quer a conversa com Ele, né? Então, e aí como que eu converso com o Pai? Espero que se você ainda não praticou, tá tudo bem, que comece a praticar, tá bom? Oi Pai, bom dia Pai. E vamos ver um pouquinho mais como que conversa, né? A gente vai ver como é simples, muito simples. É bem simples. Inclusive, se não for simples, desagrada a Deus, né? Aqui, né? Qual é a orientação, né? Não fale de modo impulsivo. Não se apresse em dar voz às suas palavras diante de Deus, pois Deus está no céu e você na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras, sejam poucas. Você vê que não é para ser complicado, é para ser simples. Sejam poucas as suas palavras. Pai, eu preciso de ajuda hoje para fazer tal. Olha, eu tenho uma atividade hoje que é difícil. Pai, me ajuda a resolver essa situação de hoje.
né? Olha como foi simples. Só pedir para Deus, né? E pode ser mentalmente, não tem necessidade de fato de ser de joelho, né? Mas então não precisa de se ajoelhar. Sim, em algum momento que você tiver numa contemplação de Deus, uma adoração a Deus, sim, se coloque de joelho. Mas na situação do dia a dia, converse, pai, eu tenho tal lugar e tal lugar para ir, pai, me ajude a decidir qual que é o lugar, qual que é o mais importante, qual que é a maior prioridade, o que o senhor quer que eu faça primeiro, né? E aí Deus vai te falar, olha, isso aqui é importante para você fazer, né? Ou mais importante. É dessa maneira, né? De maneira simples, e como eu disse, você pode expressar verbalmente ou mentalmente, e você vai ter a resposta de Deus. Então sejam poucas suas palavras, pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva, e o tolo, quando conversa, fala em demasia, né? Então, como eu disse, né? Às vezes a gente vai em um local que fica lá 1 hora, 2 horas, tá? Deus deixa claro aqui, né? Quem fala demais é tolo, né? Então, não repita, né? Se você está num local que está, né? Tente não repetir o que está sendo falado, porque é algo mecânico. Você repetir algo que alguém está falando, uma oração, é mecânico e não agrada a Deus. E está sendo tolo porque está falando em demasia. Então eu sei que você é uma pessoa inteligente e quer agradar a Deus, então suas conversas com Deus, e a sua adoração a Deus é com poucas palavras. Pai, gratidão por esse dia. Que o Senhor abençoe e me acompanhe nesse dia. Olha, poucas palavras. Você agradeceu, gratidão, e você ainda adorou Ele. E aqui a gente vê, né, um exemplo, né? Eu estou falando, aí fica parecendo que eu que estou dizendo que é simples, né? Mas a gente está vendo provas, né, de que realmente é simples. Aqui, né, Jabes clamou a Deus, né? Olha como foi poucas palavras, né? Por favor, abençoe-me alargando as minhas terras, que tua mão esteja comigo. Livra-me do mal, assim este momento não me causará dor. Simples, né? Pediu proteção, pediu o que ele desejava, que era alargar as terras dele, né? Ou seja, até a questão bens materiais, parte financeira, não é um problema pedir para Deus, né? Ele tinha ali, mas obviamente que ele tinha um propósito, né? Ele queria alargar terras, provavelmente para plantar mais, para poder criar mais animais, para poder sustentar mais pessoas. Então, ele tinha um propósito que agradava a Deus, né? Pediu proteção, né? Que a mão dele estivesse protegendo ele, e que dessa maneira ele não sentiria nenhuma dor, né? E Deus respondeu, atendeu seu pedido. Pronto, simples, né? Até a resposta de Deus foi simples. Deus atendeu o seu pedido. Então sejam poucas suas palavras, tá? Eu dei aqui alguns exemplos. Pai, abençoe o meu dia, eu sou grato pelo meu dia, e que o Senhor esteja comigo durante todo o momento do meu dia, né? Em toda decisão que eu tenha que tomar, seja guiado, orientado por Ti. É isso, tá? Não precisa de joelho, não precisa acender velas, não precisa ir em algum lugar, se você faz no quarto, faz tomando café da manhã mentalmente, né? Então, isso aqui, você falar isso com Deus, vale muito mais do que você pegar uma passagem ali, mesmo que seja na Bíblia, ou digitalmente no WhatsApp, ou entrar no Google e pedir algum versículo ali do dia. Essa conversa com Deus, você pedindo para Ele, é muito mais válida, ou vale de verdade, do que você ler, tá bom? Que mais, né? E aqui, né, olha que Jesus fala também, né, com relação a gente viu ali, né, que ele já dizia aqui, né, não seja impossível, sejam poucas suas palavras. Olha que Jesus fala, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo
as mesmas coisas, né? Ou a mesma coisa, né? Como eu disse, quando a gente acaba indo em rituais, né? Missas, cultos e assim, acaba acontecendo muitas vezes isso, né? Sempre repetindo. A gente vê que tem uma oração lá de meia hora e repete várias vezes a mesma coisa, né? E Jesus já orienta: não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como pagãos, né? E não só no mesmo culto, né? Na mesma missa. Isso várias vezes. Então hoje você pediu tal coisa para Deus, aí amanhã você faz uma oração pedindo a mesma coisa, outro dia faz a oração pedindo a mesma coisa, né? Repetindo sempre a mesma coisa. E porque Jesus fala, como pagãos, né? Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante, né? Igual estava ali, os tolos falam em demasia, né? E aqui Jesus diz que quem fala bastante, né, pede bastante, ou fala bastante, é pagão, né? Ele não usa a palavra tolo, mas ele se refere a pagão. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que precisa, né? Mais uma vez, Jesus fala, seu pai, né? Fala assim, eu sei o que você precisa, né? É o pai que sabe o que nós precisamos. Ele é o pai, ele é pai. Jesus é irmão, né? Então, se você se pôr no lugar aqui nosso, né? Se você é filho de alguém, né? Obviamente, você tem os seus pais, seu pai, ele sabe mais do que a gente precisa do que o meu irmão, né? Meu pai e minha mãe sabem mais do que eu preciso, minha mãe fica mais preocupada comigo, meu pai, do que o meu irmão, né? Então, meu irmão não vai se preocupar comigo, tanto quanto o meu pai e minha mãe, né? Então, com você é a mesma coisa. E a mesma coisa de você que é pai e mãe, vai se preocupar mais com o seu filho, sua filha, do que o irmão, né? Se você tem dois filhos ali, um irmão vai se preocupar com o outro até um certo limite, né? Mas não se compara a preocupação dos pais com os filhos, né? Então, Jesus diz, né? Porque seu pai sabe do que precisa, né? Deus sabe o que a gente precisa. Ele não disse, eu, Jesus, sei o que você precisa, tá? Então, sempre direcione a sua adoração ao Pai, como Jesus falou. Deus procura aqueles que irão adorar Ele, a Deus, em espírito e em verdade, né? E aí Jesus ensinou, né, como orar, né, que é o Pai Nosso. Então, aqui a gente vê que essa oração do Pai Nosso tem um pouco dessa oração aqui, né, que o Jabes fez. Ele pediu a bênção, por favor, me abençoe, alargando minhas terras, né, a mão protegendo, livra do mal e não vai ter que causar dor, né? Então, assim, a gente vê que Jesus fez uma oração parecida, né? Obviamente que ele colocou mais detalhes, mas ainda assim são poucas as palavras, que de fato a gente pode mudar um pouco com as nossas próprias palavras, né? Porque existe um Pai Nosso perfeito, né? Até existe, que é a versão original que Jesus falou, né? Que é o aramaico. Mas existem dois evangelhos, né, dentro da Bíblia, que trazem o Pai Nosso. E dentro desses dois evangelhos a gente vê que a própria texto está um pouco diferente do outro, né? Na mesma Bíblia que você usar. Por quê? Porque um dos seguidores de Jesus, ele anotou, né, ou ele ouviu de uma maneira e passou para a escrita, né, e o outro escreveu um pouquinho diferente, né? Então, a versão, até a tradução do aramaico também eu já pesquisei diretamente do próprio aramaico, ainda assim dá algumas divergências, né? Então, de fato, assim, ela é uma referência, né? Eu posso mudar, por exemplo, Pai Nosso no céu, falar, meu Pai, o Senhor que é o Criador do céu, né? Eu estou dizendo a mesma coisa, só que eu estou mudando um pouco, para que realmente não fique, né, 100% mecânico. E aí Jesus falou, né, teu nome seja mantido santo, né? A gente já viu também como que é o nome de Deus, né? Que são as 4 letras do tetragramas, que teria um som de Iavé, que é o mais conhecido como Jeová, né? Esse é o nome de Deus para nós aqui do Ocidente, né? Os judeus, eles não
não colocam palavras para essa, não dão som para essas 4 letras do nome de Deus. Eles substituíram o nome de Deus por Adonai, né, que significa Senhor. Mas para a gente acabou acabando usando o termo Jeová, né? Então esse é o nome mantido santo, né, que Jesus diz: venha teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos de errado, né? Como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduza à aprovação severa, e mantenha-nos a salvo do mal. Né? Como lá a gente viu, né? Ele pede para ser mantido em segurança e ser livrado do mal. E lá ele pediu para largar as terras, né? Que Jesus diz, né? Dai-nos o alimento necessário. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre, né? Então o poder e a glória e o reino é do Pai, né? Para sempre. Então a gente vê como que conversa com o Pai, né? A gente viu várias... Eu próprio aqui dei alguns exemplos de como a gente conversa com Deus, como pedir a bênção do Pai para o dia, né? Se você tem algo específico para pedir, peça, mas sejam poucas suas palavras, né? Reconhecendo o amor de Deus e glorificando a Ele, como Jesus diz, né? Poder e a glória ao Pai. E a gente viu aqui algumas passagens de como de fato são poucas as palavras, né? E além de a gente ver como são poucas as palavras, a gente viu como Deus repreende, né, quando se usa palavras a mais, fala muito, fala em demasia, né? Uma hora chamou de tolo, outra hora chamou de pagão, né? Então, tenho certeza que você não é pagão e nem tolo, você é inteligente e fiel a Deus. Então, suas palavras serão poucas e espontâneas, né? Do seu próprio coração. É dessa maneira, né, que você deve conversar com Deus. Isso vai agradar muito a Ele. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que ainda parece... pode parecer difícil ainda, né, estar conversando com Deus, mas a gente vai fazer outros vídeos ainda com mais prática, tá? Vamos focar realmente na prática, porque mesmo quem já tem uma intimidade com Deus, às vezes ainda assim tem dificuldade, né, para que Deus ouça, né? Eu tenho um caso, né, que eu até ouvi um testemunho que foi bem legal. Ele pedia para Deus sempre algumas coisas, né? Tinha lá uma lista do que ele queria, e a gente viu ali, né, que Jesus fala: não fique sempre repetindo, né? E Deus não atendia o que ele pedia, né? E ele é uma pessoa que tem tem uma intimidade com Deus, né? Até o dia que ele perguntou para Deus, falei: Deus, por que o Senhor não está me ouvindo, né? E Deus respondeu para ele, né? Falou assim: você está pedindo da maneira errada, né? E Deus falou assim: eu quero que você faça dessa maneira. Orientou ele. Por isso que a gente fala do pedido de sabedoria, né? Pai, dá-me sabedoria para saber como eu peço para ti, né, o que eu tenho que pedir, né? Pai, dá-me sabedoria para pedir da maneira que te agrada. Então, isso é colocar em prática. Pai, dá-me sabedoria para saber como pedir da maneira que te agrada, né? Porque às vezes a gente não sabe nem pedir, né? Então a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para saber como pedir da maneira que vai agradar a Ele, né? Então essa é a prática. Então fica a dica de hoje, né? No vídeo anterior a gente colocou o oi pai, bom dia pai, e agora eu espero que você pratique, né? Tente praticar de verdade o oi pai, bom dia pai, e agora se acrescente, né, todos os dias por um tempo, né? Pai, dai-me sabedoria para saber como pedir, né, da maneira que te agrada, né? E aí Deus vai te orientar. Você vai ver que você vai começar a pedir para Ele
a ajuda, a orientação, a bênção para o seu dia de uma maneira que agrada a Ele. Você vai falar assim, nossa, como que me veio isso, né? Porque você pediu a sabedoria, né? Aí você vai... E para cada um vai ser uma maneira diferente. Por isso que não tem como dizer, olha, você tem que... o máximo que eu posso dizer, peça sabedoria para saber como pedir da maneira que agrade a Deus. E aí a resposta de Deus vai ser diferente para cada pessoa. E cada pessoa vai ser tocada de uma maneira diferente. Então, é isso, né? Oi, Pai. Bom dia, Pai. E, Pai, dai-me sabedoria para saber pedir da maneira que te agrada. Até mais. Tchau. Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo.